Oi, gente, tudo bem? Nas últimas semanas a gente tem falado bastante de um tema que indignou boa parte da população de São Paulo, que é o fato da Câmara de Vereadores ter votado o aumento do seu próprio salário no final do ano passado. Foram mais de 26% do aumento de um salário que já é muito maior do que o da média da população. Vocês sabem que a gente construiu uma candidatura à presidência da Câmara justamente para pontuar a falta de participação popular nas decisões da Câmara, para dizer que existem poucas mulheres que ocupam esse espaço, e isso não é à toa, mas também para colocar esse debate da necessidade da Câmara de Vereadores ouvir mais a população, e isso tem tudo a ver com o tema do aumento dos salários. Então, só esse valor destinado ao aumento, em um ano, por exemplo, daria para construir uma creche. Em 2 anos, daria para construir, por exemplo, um centro de referência de atendimento às mulheres na cidade de São Paulo. Nos 4 anos de legislatura, daria para construir centenas e centenas de casas populares. Ou então qualquer outro tipo de prioridade orçamentária que de fato tivesse um impacto na vida do povo e não que beneficiasse somente aos vereadores que já têm uma vida, enfim, um salário e um padrão muito melhor do que o da maioria da população. E pra gente conversar um pouco mais sobre esse assunto, eu tô aqui com a Juliana Donato. Ela foi aquela mulher que moveu aquela ação na justiça para tentar barrar o aumento do salário dos vereadores, uma ação que inclusive foi bastante vitoriosa, né? Porque a justiça respondeu positivamente, dizendo que de fato não devia acontecer esse aumento dos salários que a Câmara de Vereadores votou no final do ano passado. A Juliana, ela é militante do Movimento Mais e ela é representante dos funcionários no Conselho Administrativo do Banco do Brasil. Oi, Juliana, tudo bom? Tudo bom, Sam? Tudo bem. Acho que você podia falar um pouco por que você resolveu mover essa ação, o que te levou, o que você está pensando sobre esse absurdo que aconteceu aqui na Câmara. Então, como você disse, eu faço parte de um movimento, né? O Mais, é o Movimento por uma Alternativa Independente Socialista. E a gente, dentro do movimento, fez uma discussão de que a gente queria traduzir numa ação essa indignação da população que você falou, né? Esses tempos saiu logo depois que houve essa liminar, né, do Tribunal de Justiça, foi feita uma pesquisa, acho que do UOL, né, com a população, e mais de 93% da população disse que era contra esse aumento. O que não é nenhuma surpresa, né? Na verdade, assim, se você conversar com qualquer pessoa na rua, você vai ver que as pessoas estão radicalmente contra esse aumento. Porque elas não se sentem representadas pelos vereadores, né? Porque, salvo raras exceções, o que a gente vê é que os vereadores estão aqui ou para legislar em causa própria, ou, na maioria das vezes, para legislar em favor dos grandes empresários. Inclusive, são aqueles que financiam as campanhas eleitorais de maneira geral, coincidentemente. Né? Então, eles pagam a campanha eleitoral e depois os vereadores, lógico, trabalham os 4 anos para eles. Então, é óbvio que, nesse sentido, a maioria da população não se sente representada pelos vereadores, né? Então, são muito poucas as exceções. Então, a gente tentou traduzir essa indignação da população, né? E, nesse momento, é mais difícil ainda, né? Porque o que a gente está vendo, várias medidas sendo tomadas, seja nos estados, mas principalmente pelo governo federal, né? Pelo Temer, que tentam responsabilizar os trabalhadores, né? Para pagar a conta da crise econômica que a gente está vivendo. Então, se exige muitos sacrifícios dos trabalhadores, né? Então, a PEC que cortou os gastos públicos, quem que vai pagar por isso? Quem que precisa de saúde pública, de educação pública? São os trabalhadores. A reforma da Previdência, né? Querem aumentar a idade mínima para aposentadoria. Eu e você, acho que se essa reforma for aprovada, acho que a gente nem se aposenta. Não tem nem perspectiva. Então, assim, vem um aumento desse de 26%, a população olha e fala, não, peraí, isso aqui não dá. Né? Então, por isso que a gente resolveu entrar com a ação e a gente recebeu muito apoio. Eu imagino, né? As pessoas dizendo, nossa, parabéns, queria ter feito isso. Inclusive, gente pedindo pra gente entrar em outros lugares e a gente queria incentivar mesmo as pessoas a fazerem isso nas suas cidades, né? A gente entrou com a ação aqui em São Paulo, mas esse aumento aconteceu em várias cidades pelo país, né? E assim como é indecente, imoral e até ilegal aqui, também é em outras cidades, né? Sim, com certeza. Então, a gente está, inclusive, incentivando as pessoas a fazerem isso nos outros locais. Outra coisa também que você falou que eu acho que é importante, assim, há uma disparidade enorme entre o salário dos vereadores e o salário dos outros trabalhadores, né? O Dória agora está pagando de gari, né? Ele toda semana o uniforme de alfaiataria, né, que ele mandou fazer especialmente. Ele fez um uniforme só para ele. E ele tá, né, querendo fazer esse populismo aí de gari. Eu acho que esse também, inclusive, uma das coisas porque as pessoas não se sentem representadas, né? Elas não veem o igual ao seu, algo completamente diferente. Eu ganho R$1.000, você ganha 15, né? Então, ainda que a gente não tivesse num momento de crise, eu acho que estaria errado aumentar o salário. E outra coisa sobre esse aumento do salário que eu acho que foi muito impactante foi o momento em que ele foi votado, né? Porque, como você disse, foi logo depois de uma série de anúncios, não só da PEC 55, mas também da reforma da Previdência, mexer na CLT. Aí, na véspera de Natal, que a maioria dos governantes dos
poderosos pedem paciência para a população, pedem calma, eles aprovam na velocidade da luz um aumento de salário. No espírito do Natal, né? No espírito do Natal, exatamente, um presentão para a maioria da população. E isso que você disse de ser importante que as pessoas das outras cidades também tenham a mesma iniciativa, né, de mover ação, de se manifestar contra o aumento dos salários, eu acho que é muito importante, especialmente no momento político que a gente vive. É cada vez mais necessário que a população se envolva com a política, que bata na porta da Câmara de Vereadores, bata na porta do gabinete, dos vereadores todos, encham a caixa de entrada de mensagens, de reclamações, porque eu acho que é dessa forma mesmo que a gente consegue, de fato, pressionar a vida interna da Câmara, que é muito distanciada e afastada da realidade da população. Tem uma outra questão também, Samia, que é importante, que é assim, vocês disseram pra gente que a postura do presidente da Câmara, né? Porque assim, o projeto de lei do aumento dos salários é assinado por ele, né? E ele tá tendo uma postura assim, não tenho nada a ver com isso, eu inclusive sou contra e tal. Então, vocês passaram pra gente, né, que eles mandaram uma correspondência pros vereadores dizendo que ele ia doar o seu salário e que incentivava os demais vereadores a fazer o mesmo, enfim. E é ridículo, né? Assim, é muito fácil, né? Você vai lá, propõe um projeto de aumento, mas aí depois você diz que você mesmo é contra e que se propõe a doar o seu aumento em um ano, né? Porque ele fala que é em 2017. Só 2017, então não se sabe o que ele vai fazer depois. E é mais um argumento contra o próprio aumento, né? Porque se precisasse mesmo do aumento, ele não estava doando, né? Então, assim, é uma postura demagógica, né? De querer se safar. A gente até veio aqui para buscar uma audiência com ele para tentar ver o que eles iam fazer, se iam entrar com recurso. Ontem eles entraram, né? Anteontem, acho. E acho que a postura do Milton Leite é outra coisa que tem que ser condenada pela gente, porque não dá, né? O cara vai lá, aprova o projeto e depois fica dizendo que ele mesmo é contra, tentando posar de bom moço para a população, né? E o que ele não diz é que a votação do aumento do salário dos vereadores é parte dos acordos que, inclusive, o colocou na presidência da Câmara, que é aquela forma de tentar ter uma composição de maioria aqui para que o Dória consiga ter um certo diálogo, para não dizer outra coisa, com a Câmara de Vereadores para conseguir implementar todos os seus projetos. Porque tem muita coisa que é polêmica, que ele vai depender da Câmara de Vereadores para ter o aval. Então, a política de privatizações, de que forma que ele vai lidar com a saúde, com as vias públicas. Então, o Milton Leite com certeza é uma figura importante e garantir o aumento para todo mundo também foi uma forma de garantir que se tenha esse diálogo aqui dentro. Então, tanto o Milton Leite quanto o Dória fazem bastante demagogia com esse tema do aumento do salário, mas na verdade é que há uma série de acordos por trás disso para garantir que a política econômica dele siga a todo vapor na cidade de São Paulo no próximo período, né? E como a Juliana colocou, a Câmara de Vereadores ela entrou com um recurso, com a ação que ela moveu, que foi vitoriosa, para tentar reverter essa decisão da Justiça. Provavelmente nos próximos dias, não sei se já amanhã ou se depois de amanhã, já vai sair o resultado. E a gente acha que, e a gente torce para que o juiz novamente tenha o mesmo bom senso que ele teve diante porque já teve uma outra ação, né, agora. Que a OAB entrou com a outra ação e a decisão também foi contra o aumento. Então, acho que vai juntando aí elementos favoráveis pra gente, né? Então, eu espero que a decisão seja contrária ao aumento, né? Porque acho que não tem nenhuma justificativa para que ele aconteça. E é muito importante que a população siga pressionando, siga debatendo, então, divulgando nas redes sociais, conversando no bar, em casa, para tentar barrar esse absurdo, mas uma série de outros que, infelizmente, estão por vir, porque essa é a dinâmica que os políticos e os poderosos, de maneira geral, estão imprimindo no Brasil todo, e aqui em São Paulo não é diferente, né? Acho que é isso, né? Gente, eu queria pedir para todo mundo, então, curtir, compartilhar e comentar aqui no vídeo e mostrar para os seus amigos, porque com certeza esse é um tema que interessa todo mundo. Bom, gente, é isso. Obrigada para quem está assistindo. Muito obrigada para Juliana por ter vindo e também pela toda a mobilização e a luta contra o aumento do salário dos vereadores. Com certeza a gente vai se ver muitas vezes ao longo desses 4 anos de mandato, com as lutas todas que a gente vai ter para enfrentar daqui para frente. Com certeza. Obrigada, Samia, pelo espaço. Tenho certeza que você vai fazer um grande mandato. Aí a gente tá junto. Tomara. Vamos à luta. Então, tchau, gente. Valeu. Valeu, gente.